Olá! Hoje veremos a questão da memória RAM. Fiz uma apresentação separadinha aqui. Então vamos lá. Olha só, a memória RAM é a memória principal do computador e ela é volátil. Ela perde os dados quando desligado. Então, o que acontece quando desligado o computador? O que acontece? Nós temos o processador, que é o cérebro do computador, também chamado de CPU ou CPU. Nós temos o HD ou disco rígido, que é a memória secundária de massa, que nós veremos. E aí temos então a memória RAM. A memória RAM é a memória principal, como eu já falei, do computador, e ela é disposta em pentes de memória, né? Então, hoje em dia, um computador que tem uma quantidade legal de memória RAM é de 4 GB. Então, poderia ter um módulo de 2 e outro módulo de 2, ou somente um módulo de 4 GB, tanto faz. Poderia ter mais memória? Claro, poderia, não tem problema nenhum, tá? Amplificar a quantidade de memória no computador é uma coisa muito comum e fácil. Simplesmente desencaixar, encaixar a mais moderna na placa-mãe, respeitando alguns detalhes de configuração dela, de especificação técnica dela. O termo RAM deriva do Random Access Memory, ou seja, uma memória com acesso aleatório. Imagine que ela consegue acessar qualquer parte dela na mesma velocidade. Isso quer dizer RAM. E não é o fator dela ser RAM que deixa ela volátil, né? A memória RAM ela ainda é síncrona, porque ela está sincronizada com o processador, tá? Ela é dinâmica, e o fato de ser dinâmica que tem essa necessidade de refrescamento, necessidade de energia, tá? Então, por ela ser dinâmica, ela precisa sempre de energia, e caso não tenha energia, ela perde os dados. E ela é, claro, RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Vai em qualquer lugar da memória, ele acessa de forma aleatória e na mesma velocidade. Claro, como eu já falei, Random Access Memory é o de onde deriva o termo RAM. Características dela é que ela é volátil, tem várias capacidades, começa com capacidades bem antigas aqui, e chega em 2 GB, 4 GB, 6 GB, 24 GB, enfim, computador bem, digamos assim, bem poderoso, computador com 24 GB. Mas por que seria poderoso? Porque todo programa que você manda abrir do HD, ele necessita da memória RAM para carregar. Então ele joga na memória RAM, que é mais rápida que o HD, e ela mantém esse programa sendo executado. Ela é dinâmica, como eu comentei, que precisa daquele refrescamento, e essa memória é disposta em módulos. Aqui nós podemos ver um exemplo antigo dela. Esse modelo era SIM ainda, que é Single Inline Memory Module, ou seja, era um contato apenas de um lado do módulo. Nós temos depois uma evolução, né? Nós temos aqui o SDRAM, que é o nome efetivo da memória RAM, síncrona com processador, dinâmica, precisa de refrescamento e de acesso aleatório. Acessa qualquer parte na mesma velocidade, é o termo RAM, ok? E essa já vem Dual Inline Memory Module, ou seja, ela tem acesso nos dois lados do módulo. Aí aqui nós temos uma evolução que veio para DDR e depois DDR2 e assim por diante, DDR3, e à medida que vai passando o tempo vão evoluindo essa tecnologia. O que é importante para o concurso é justamente saber que a memória RAM é a memória principal do computador e ela é volátil. Grandes elaboradores acabam não cobrando mais a parte de hardware, porém alguns concursos como a Fundação Carlos Chagas, Gran Rio, não dizendo que não sejam grandes elaboradores, não é esse o sentido, mas além de serem grandes elaboradores, eles também acabam solicitando ainda questões de hardware. Então nós temos RAM Bus, que era um outro formato de memória, não cai em concurso, muito difícil, e aquele pente módulo de memória para o notebook. Sim, o notebook também tem memória RAM, óbvio, né? E a gente consegue trocar, aumentar, ampliar essa memória também por meio de módulos menores, claro, se comparados com os módulos que nós usamos no computador. Então a memória RAM principal do computador tem a finalidade de manter os programas que foram solicitados pelo HD. Então, para o HD, eu quero abrir o Word, vou lá no HD, usando o Windows, claro, dou um duplo clique, ele busca o Word no HD e carrega na memória RAM. Então esta é a memória RAM. Um item importante a respeito dela é o seguinte, vou voltar aqui alguns slides para que a gente possa observar um detalhe importante, né? Toda vez que eu inicio a memória RAM, o que acontece? O processador solicita iniciar do computador por meio de um processo denominado boot, que é a inicialização. O processador vai lá no HD e pede as informações. Ao invés do HD devolver esse processador para o processador mandar para a memória RAM, o HD tem um canal direto de acesso à memória. Não só o HD, mas vários hardwares têm acesso à sua memória. Eu vou adiantar agora até aquele slide que eu estava, que é o slide que fala sobre a DMA. É o Direct Memory Access, ou seja, um acesso direto à memória. Então, tudo que o processador pede para o HD, o HD não precisa devolver para o processador, ele já manda direto para a memória RAM. Ele tem um acesso direto à memória.
Uma placa de som, por exemplo, também tem um acesso direto à memória. É um canal de comunicação até para agilizar a velocidade do computador, não é? Então estes são os itens que a gente precisa saber basicamente a respeito de memória RAM, não esquecendo, claro, que ela é a memória principal do computador e que ela é volátil. Até a próxima!